Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa aqui no canal. E vamos contar a história do Coringa Ano 1. A HQ define o que aconteceu depois dos eventos da criação do Coringa, assim como resolve de uma vez por todas o problema de existir 3 Coringas no universo da DC. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, porque fazer esse tipo de vídeo quando a HQ sai dá muito trabalho. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E beleza, então, bora começar a história completa de Coringa Ano 1. Parte 1. Múltiplas personalidades. Começamos a história com uma narração do Batman sobre o Coringa. O herói está fazendo a autópsia de um corpo de uma pessoa que morreu infectada pelo vírus do Coringa. O Bruce procura uma resposta, porque está ficando sem tempo. A única pista que ele tem é esse comprimido, que estranhamente é feito do mesmo material do Capuz Vermelho original. E o Bruce também está um pouco confuso para entender por que são 2 cápsulas e não 3. Afinal, são 3 Coringas, como ele descobriu muitos anos após o incidente da piada mortal. E agora o Batman precisa deter o Coringa de uma vez por todas e entender o que ele está planejando. Esse prólogo com esse Batman envolve uma das linhas narrativas dessa HQ, e já eu explico como que vai funcionar essas linhas do tempo da HQ. E cortamos para o Coringa relembrando dos eventos da criação dele durante os eventos de Ano 0. Só que o Coringa está falando consigo mesmo enquanto vemos a recriação da página da piada mortal. Então, ele se vira e vê ao lado um outro Coringa, e depois mais um. Todos os 3 parecem confusos, e na narração, um Coringa descreve esse sentimento de liberdade, e que só precisa rir disso tudo. Os 3 Coringas começam a se atacar, e um dos Coringas tem um surto de risada ali. E esse início é um pouco confuso, mas daqui a pouco as coisas vão ficar bem claras. Em Gotham, o Coringa surge atrás dessa mulher, que ele chama de Sally. O vilão diz que está tudo confuso, mas que no fundo ele a ama, e que pode e vai resolver tudo isso. Ao sair correndo, um homem aparece e conversa com essa mulher, só que ele a chama de Jody, e admite nunca ter visto esse cara na vida. 6 meses depois, o Coringa vive nesse apartamento roubado. Ele ri de sua situação enquanto conversa consigo mesmo, e mata o síndico do prédio que cobrava o aluguel do morador do apartamento, que também havia sido morto pelo palhaço do crime. Em narração, o Coringa vai dizer que tudo começou com um simples assalto para ele recuperar o dinheiro que, na opinião dele, lhe era de direito. Mas no decorrer desses assaltos, as coisas mudaram um pouco de panorama e ele não estava fazendo tanto pelo dinheiro, e sim pelo caos. No banheiro, o Coringa coloca uma maquiagem e continua conversando com ele mesmo. E nesse caso, é a sua versão Capuz Vermelho que ele enxerga no espelho. Cortamos então para o Gordon, que está na delegacia tendo que lidar com um comissário de polícia atual, um tal de McLeod. Ele é o comissário interino para substituir o antigo comissário. E o McLeod não é muito entusiasta do novo vigilante da cidade, o Batman. E aqui, para quem estava na dúvida, a HQ deixa muito claro que essa HQ, na linha narrativa principal, se passa logo após os eventos do Batman Ano 0, que é aquela HQ de origem do Batman dos 952, escrita pelo Scott Snyder. O Gordon fez um relatório falando exatamente o que aconteceu e como que o Batman salvou o dia. Mas McLeod acha que tudo isso é uma grande carta de amor aos vigilantes, e por isso ele precisa reescrever. Na saída de seu escritório, o Gordon se desentende com outro investigador, o detetive Manny Gabrus. Esse detetive é então chamado pelo comissário McLeod, que pede para ele resolver o problema do Gordon na surdina. E sim, eles querem matar o Gordon porque entendem que ele é uma peça que não pode ser corrompida dentro do departamento de polícia de Gotham. A HQ então corta e mostra esse Coringa preso numa máquina no asilo Arkham, enquanto que o Batman narra como que ele foi colocado nessa situação, e que tudo isso foi ideia da comissária de polícia Bárbara Gordon. E aqui a gente tem essa dica final de que essa linha do tempo do Batman acontece num futuro. Essa prisão que o Coringa tá meio que mexe com a cabeça dele, e faz com que ele continuamente sonhe que está enfrentando o Batman. E que no final desse sonho, o Batman sempre vence.
Contudo, esse Coringa do futuro fugiu, matou um médico e deixou um bilhete para o Batman. De volta à linha narrativa principal, o Coringa, disfarçado, vai até um bar e interrompe duas pessoas conversando. O vilão não consegue se conter e conta uma piada, o que gera um descontentamento da sua outra personalidade dentro da sua cabeça. A piada aborrece os dois caras no bar e logo começa uma briga generalizada. E o Coringa apanha demais aqui, mas nunca deixa de zoar todo mundo. Uma pessoa misteriosa pede para eles pararem a luta. Isso permite ao Coringa recuperar o fôlego e quebrar uma garrafa de vidro numa das pessoas que estavam atacando ele. É então que aquela pessoa misteriosa segura o braço do Coringa e finalmente o reconhece. Esse cara, na verdade, foi um membro da gangue do Capuz Vermelho, e o Coringa então consegue reconhecê-lo, o chamando de Capuz Vermelho 22. Ambos saem do bar, mas a consciência do Coringa diz para matá-lo, mesmo ele sendo um amigo. E aqui já fica bem claro que o Coringa tem 3 personalidades, e elas ficam meio que brigando metaforicamente para ver quem que tem o controle. Contudo, o garçom que presenciou tudo isso liga para um membro da gangue do Capuz Vermelho. E esse membro é ninguém menos do que o policial Manny. E ele avisa os demais membros que os planos de hoje de roubos foram cancelados. E isso porque eles acharam o antigo líder da gangue do Capuz Vermelho. E eles precisam matá-lo. Enquanto isso, uma nova gangue chamada de Black Hood está roubando uma joalheria. Eles até tentam fugir, mas são impedidos pelo Batman, que aparece aqui até usando o uniforme do Batman Ano Zero. Logo na sequência, o Gordon aparece também e prende os membros dessa gangue. Os policiais veem o Batman no prédio ao lado, e o Gordon se aproxima para conversar com o herói. E eles falam sobre o fim da gangue Black Hood, mas que restam membros da gangue do Capuz Vermelho. O Gordon não acha que eles são uma ameaça, já que o líder morreu. E o Batman admite que ele não descarta a possibilidade do líder não ter morrido. Até porque o seu corpo não foi encontrado no local. O policial disse que as coisas realmente estão péssimas. E quando se vira, o Batman desapareceu. Ah, esse truque do desaparecimento do Batman nunca fica velho. E voltamos pro Coringa conversando com o Capuz 22 casualmente sobre a gangue. E tudo isso enquanto que o Coringa se controla para não matar o Capuz 22. Mas é nisso que surge o Batman nos céus. E o Coringa vê ele de longe. O vilão sai correndo, deixando para trás o Capuz 22. Ele não consegue esconder o sorriso no rosto ao ver o Batman. Sua consciência fica dizendo que eles podem fugir da cidade. Mas a sua outra personalidade diz que isso seria covarde. Ao olhar o seu reflexo na água e o seu outro eu, o Coringa tenta matar metaforicamente a sua personalidade que não quer o caos. Mas é nesse momento que aparece essa pessoa conversando com o Coringa. No primeiro momento, o Coringa tenta matá-lo, mas esse cara se mantém super tranquilo e diz que poderá treinar o Coringa a dominar a sua mente, porque ele é o cara mais esperto do mundo e porque ele treinou o Batman. E agora voltamos para a linha do tempo que acontece no futuro. O Batman, seguindo as pistas daquela pílula lá do Capuz Vermelho, se prepara para ir até onde começou a sua rivalidade com o Coringa. Vemos uma memória desse Batman, lembrando da última vez que viu o Coringa nessa ilustração aterrorizante. E é então que o Batman revela que nessa linha do tempo, o Duke Thomas, o Signal, foi infectado pelo vírus do Coringa. E ele roubou, com seus poderes, toda a energia da cidade, colocando Gotham numa noite eterna. A verdade é que toda a cidade de Gotham está infectada pelo vírus do Coringa. E esse vírus se espalha pela risada. Nesse futuro, o mundo é do Coringa. Parte 2. Os 3 Coringas. Na Gotham do futuro, o Batman explica que toda a cidade caiu. Ele ainda não foi infectado porque tem um fone de ouvido que filtra a frequência das risadas. O herói fala que está cansado, mas não há tempo para descanso. Para derrotar os Coringas, ele está usando um sedativo. E ele precisa guardar um pouco desse sedativo para o verdadeiro Coringa, pois ele está indo para Ace Chemicals.
E com isso, voltamos para a linha do tempo principal. E isso é algo que essa saga vai fazer até o final dela, ficar alternando entre o presente e o futuro. O Batman está com o Alfred na caverna investigando. Ele roubou um corpo do necrotério para testar o componente químico que o Coringa caiu. Ao aplicar no corpo dessa pessoa, o Batman percebe que a pele dessa pessoa fica branca. Então, o Alfred chama o Batman para ver algo que está acontecendo na cidade. E a história corta para mostrar aquele cara de antes. O seu nome é Daniel Capitol, e ele quer se vingar do Bruce pelo que ele fez no passado. E esse homem já tinha aparecido antes numa HQ do Batman do Chip Zdarsky, chamada de O Cavaleiro. Ele que foi um mestre do Batman e ajudou o Bruce Wayne a criar essa persona do Batman Zur-En-Arrh. E tudo isso sob o pretexto de ter uma persona que não tem medo de nada. Contudo, no passado, eles tiveram também algumas divergências e o Daniel acabou levando a pior. Ele oferece os seus serviços para o Coringa, que num primeiro momento recusa, pegando apenas o seu cartão. Daniel aguarda ansiosamente para transformar o Coringa numa máquina sem medo para que ele seja o rival perfeito do Bruce Wayne. Voltando para o Batman, ele vai até aquele bar que aconteceu aquela briga de antes. E o morcegão interroga o garçom, que revela o nome verdadeiro do Capuz 22. Agora, o Batman tem uma pista de onde pode encontrar o Coringa. Já o palhaço do crime está nas ruas de Gotham, refletindo sobre a oferta do Daniel. Ao chegar no apartamento do Capuz 22, ele encontra o mesmo amarrado. E isso tudo é uma armadilha da gangue do Capuz Vermelho, que está ali para matar o Coringa. Uma luta se inicia e parece realmente que o Coringa pode morrer, mas é exatamente nesse momento que surge o Batman. O vilão fica encantado ao ver o morcego novamente, só que ele não pode perder tempo e precisa fugir dali. E tudo isso enquanto que o Batman se ocupa com esses membros da gangue do Capuz Vermelho. Ele quase morre sufocado, mas é salvo pelo Capuz 22, que mata um dos integrantes da sua ex-gangue. E agora voltamos para aquele futuro pós-apocalíptico. Na Ace Chemicals, o Batman encontra uma mão, um anel da polícia e uma arma. Ao tocar nessa mão, ela se dissolve juntamente com o anel. Quando Bruce olha para trás, temos mais uma imagem aterrorizante do Coringa emergindo da água, que pergunta se ele está pronto para esse combate final. Imediatamente, o Batman pega a arma no chão e aponta para o Coringa. E o vilão diz que se ele morrer, um grande alarme vai tocar. E esse é um alarme que funciona como uma espécie de comando para todo mundo que ficou coringado. E quando eles escutarem esse som, eles vão tirar suas próprias vidas. E obviamente o Batman não quer fazer isso, né? Essa é a ameaça do Coringa. Mas o Batman, mesmo assim, atira. Só que, claro, não era uma arma de verdade. E o Batman sabia disso desde o início. E diz que o Coringa, novamente, não foi nada previsível. E o palhaço do crime fala que dessa vez vai ser diferente. Ele quer ver o Batman encaixar todo o plano e falhar miseravelmente dessa vez. O Bruce fala que não pode desistir e que não há hipótese dele morrer antes do Coringa, pois Gotham precisa dele. E olha, essa parte do futuro até que tá interessante, mas a gente tem que ver como que ela vai se conectar no final da história para fazer sentido com o presente. No presente, Gordon interroga um dos membros da gangue capturados pelo Batman. Esse cara é um policial corrupto e pede para ligar para o seu advogado. Indignado com isso, o Gordon manda o detetive Manny conceder essa ligação. E quando Manny e esse policial ficam sozinhos, ele pede para o Manny tirá-lo dessa enrascada. E o Manny fala que irá ajudar indiretamente. Quando voltamos para o Gordon, aquele policial surge com uma arma tentando fugir e fazendo um policial de refém. É nisso que ele leva um tiro na cabeça disparado pelo próprio Manny. Isso deixa o Gordon ainda mais possuído, pois ele percebe toda a armação do Manny. Ele fez isso para matá-lo, já que tudo fazia parte do seu planinho de queima de arquivo. O Gordon tem certeza absoluta que o Manny é um capuz vermelho, mas claro que o comissário McLeod não vê desse jeito e suspende o Gordon. E com isso, voltamos para o Coringa. Ele aparece no apartamento do Daniel Capri e diz que irá aceitar a oferta.
E o Daniel topa o Coringa como discípulo porque ele quer ver o que acontece quando uma força da ordem enfrenta uma força do caos. E o Coringa adora todo esse papo aí. Imediatamente eles começam o treinamento. Primeiro, a base da dor, que o Coringa tira de letra, até melhor que o Batman. E depois, a controlar o seu medo. Até que finalmente eles vão para a etapa da outra personalidade. E o Daniel invoca o seu outro eu, que ele chama de Karen Zed. E essa personalidade funciona como o Batman tem o Batman Zurenar. E é isso que o Daniel quer ensinar para o Coringa. Ele quer que o Coringa tenha personalidades dentro dele mesmo, e que ele possa trocar essas personalidades quando bem entender. E assim surgem as 3 personalidades do Coringa. Uma é o palhaço, a outra o demônio, e a terceira é calmo como a morte. Tudo isso deixa Daniel realmente impressionado. E cortamos para o Gordon, entrando no seu carro e encontrando com o Batman. É claro que o morcego já sabe que o Gordon foi suspenso. Ele oferece um plano para conseguir pegar os policiais corruptos, que é fazendo uma armadilha. Na linha do tempo do futuro, o Batman finge que está infectado pelo vírus Coringa, para poder caminhar livremente na cidade. Ele está indo para a delegacia de polícia, pois essa era a dica daquele anel de polícia. E ele faz tudo isso acompanhado bem de perto pelo Coringa. O morcego diz que irá fazer de tudo para pegar o Coringa e acabar com seu plano dessa vez. O Bruce espera conseguir alguma nova pista na delegacia. Mas é então que ele é enforcado por um chicote. E é a Mulher Gato. E ela pensa que o Batman também está infectado. Selina está bem e não foi infectada, e ela colocou uma espécie de proteção no seu ouvido para não escutar as risadas. O herói rapidamente percebe isso e conversa com a Selina através de sinais com as mãos. Finalmente, entendendo que o Batman está são, os dois se beijam. A Mulher Gato diz que não sabia mais onde se esconder, e revela que ali na delegacia estão presos os membros da Bat-família, e todos infectados. Contudo, sem eles perceberem, o Coringa surge por trás da Mulher Gato e remove a sua proteção de ouvido. É aqui que ele ri bem perto da Selina, que finalmente é infectada pelo vírus Coringa. E imediatamente ela ataca o Batman, e o Coringa liberta os outros membros da Bat-família. Realmente as coisas não estão nada boas para esse Batman. De volta ao treinamento do Coringa, o Daniel diz que está mais do que impressionado. Ele até teme o Coringa. Ele se pergunta se o vilão pode levar essa técnica das personalidades para além da insanidade. E é nisso que o Coringa finalmente responde depois de 24 horas quieto num treinamento. O palhaço do crime conta uma piada, dizendo que de fato nunca teve medo. Mas Daniel discorda. Afinal, o Coringa tinha sim medo do Batman. E é nisso que o vilão concorda. Mas o ponto é que agora que ele recebeu esse treinamento, ele é igual ao Batman. É como se eles fossem irmãos. E não tem por que ele ter medo de seu irmão. O Coringa ainda continua essa associação dos irmãos e fala que o Daniel meio que é o seu pai. E que, no fundo, ele sempre odiou o seu pai. É nisso que ele ataca o Daniel, que não tem chance contra o Coringa. Em seu último pensamento, Daniel percebe que foi enganado pelo Coringa. Mas isso não importa, porque o seu plano de criar um rival perfeito para o Batman funcionou. O Coringa está completo, e ele vai atrás do Batman. Parte 3. O Coringa sempre vence. No futuro, a risada da Bat-família ecoa pela delegacia de polícia. O Batman se prepara para mais uma luta, mesmo estando velho e cansado. Afinal, ele tem uma chance porque o vírus Coringa diminui as habilidades dos membros da Bat-família. Ele usa uma bomba de fumaça e engana os heróis corrompidos a procurarem por ele do lado de fora. Nesse momento, o Batman não pode se preocupar com isso. Ele precisa focar. Ele continua a procurar uma pista dentro da delegacia de polícia. E tudo isso com o Coringa seguindo ele, como se fosse a própria morte. E cortamos para a linha narrativa principal da HQ. O Bruce Wayne está realizando uma festa para apoiar a ópera de Gotham. O Alfred o interrompe nessa festa com uma ligação do Gordon para o Batman. O policial suspenso está seguindo os passos de Manny, e ele tem certeza que o Manny é um membro da gangue do Capuz Vermelho.
Contudo, o Batman não pode ajudar o Jim dessa vez. E isso porque essa operação para ajudar a Ópera de Gotham faz parte de um plano do Batman para conseguir atrair a gangue do Capuz Vermelho até ali. O Bruce diz pro Alfred que ele não pode abandonar essas pessoas hoje, porque se ele sair e a gangue de fato cair nessa armadilha, a culpa dessas pessoas que vão morrer será totalmente dele. É por isso que o Gordon está sozinho dessa vez. Na delegacia, o Manny aparece com uma apreensão recorde de drogas. E mesmo suspenso, o Gordon está ali para ficar de olho no policial. E ao mesmo tempo ali, um palhaço, que obviamente é o Coringa, está abrindo um boletim de ocorrências. Na área de evidências, o Manny revela que essa apreensão de drogas foi uma grande fachada para ele realmente ficar com a mercadoria para a própria gangue do Capuz Vermelho. Ele fala que agora sim a festa vai começar e faz uma ligação misteriosa. E enquanto isso, o Gordon tenta encontrar o Manny e logo percebe que tem algo errado na delegacia. Só que ele percebe tarde demais, pois surge naquele momento um membro da gangue do Capuz Vermelho, que acerta um tiro em seu ombro. Simultaneamente, outros membros da gangue chegam na entrada da delegacia e anunciam um assalto. E um deles até dá uma cotovelada no palhaço. Rapaz, inconscientemente ele cometeu o maior erro de sua vida. Se ele soubesse... O comissário McLeod vê esse assalto e xinga o Manny, porque ele agiu antes do combinado, confirmando seu envolvimento com a gangue do Capuz Vermelho. Ele abre a gaveta para pegar sua arma e encontra um bilhete, que é do Batman, e dizendo que ele sabe de tudo. E aqui até vai ter esse painel engraçado com o McLeod morrendo de medo. Já o Gordon enfrenta aquele Capuz Vermelho, e o resultado é que o Gordon vence, matando esse policial corrupto. Tiros também são disparados na central, e tudo isso enquanto que o palhaço fica no chão, se segurando para não começar a rir. Já o McLeod e o Manny estão se preparando para fugir com um furgão. O comissário corrupto avisa ao Manny que o Batman sabe, e é nesse momento que o Gordon chega ali para deter os dois. O problema é que na sala principal, o Coringa cansou de segurar o riso e solta os seus balões. É claro que tudo isso fazia parte do seu plano, pois aqueles balões eram explosivos. O barulho da explosão chama a atenção do Gordon, que se distrai por um segundo e permite ao McLeod sacar a sua arma e atirar no policial. Por sorte, o Gordon consegue se proteger no último segundo. Na central, a gangue do Capuz Vermelho está super confusa por causa dessa explosão. E é dessa fumaça que surge o Coringa. E ele joga mais uma granada. E agora voltamos para a linha do tempo do futuro. O Batman continua investigando a delegacia e reflete sobre os comissários que passaram por ali. E um deles foi justamente McLeod. E é revelado que ele, de fato, era o líder da gangue do Capuz Vermelho. O Batman diz que o McLeod desapareceu depois que foi solto da prisão. Enquanto ele observa a sala, surge o Capuz Vermelho Jason Todd, totalmente coringado. Mas o Batman consegue facilmente derrotá-lo usando o sedativo. Agora, ele pode finalmente ver o arquivo do comissário McLeod. E ao abri-lo, o Batman descobre uma nova pista, um saco de risada. O Coringa aparece e diz que esse é o presente dele para o Batman. Ao verificar, o Batman descobre que essa é uma caixa de som que emite o som de risada numa alta frequência. E é isso que atrai o morcego até onde eles estão, recriando aquele painel clássico do Batman no 1. O Coringa diz que ele sempre pôde matar o Batman, mas ele nunca o fez porque ele ama o morcego. E o herói retribui dizendo algo parecido, mas ao contrário do Coringa, ele odeia o vilão. E enquanto ele fala isso, o Batman percebe que o Jason Todd é subitamente curado com a mera presença do morcego ali. E novamente eles interrompem essa narrativa no futuro e voltam para o presente. A gangue do Capuz Vermelho está pronta para fugir da delegacia. E o McLeod atira num capuz que ficou para trás. Só que é então que o Gordon aparece e aponta sua arma para o McLeod. O comissário fala que é inútil prendê-lo. Ele tem um departamento todo na sua mão. O James, então, aponta para o teto e diz que revirou as câmeras da delegacia. Ou seja, tá tudo gravado. McLeod se irrita com tudo isso e tenta atacar o policial, enquanto que a gangue do Capuz Vermelho foge no furgão. E é aqui que o Manny revela que todo esse plano aqui das drogas
foi graças a uma dica. E mal sabia ele que quem deu essa dica de apreensão de drogas foi ninguém menos que o Coringa. Ou seja, tudo isso é um grande plano do Coringa. A droga que eles apreenderam tinha o gás do riso do Coringa, e ela explode exatamente no furgão. Enquanto isso, Gordon e MacLeod lutam no braço. Num primeiro momento, parece que o Jim está fugindo, mas ele apenas atraiu o MacLeod para a sala principal da delegacia para que todos vejam a surra que ele vai dar no MacLeod. O Gordon mete um discurso em narração sobre não se deixar corromper e que irá limpar a delegacia de todos os policiais corruptos. E com um soco, ele derrota MacLeod, que fica inconsciente. Já no furgão, a gangue tenta fugir do gás, mas é tarde demais. Todos morrem com o gás, menos o Manny, que é capturado pelo Coringa. Ele acorda numa sala de espelhos, e o Coringa, falando de longe, revela que ele usou um antídoto do gás do riso para curar o Manny. Imediatamente o policial percebe o perigo e tenta fugir. Só que é aqui que ele encontra o corpo do Capuz 22, que antes tinha ajudado o Coringa na fuga. E ele foi cobaia do Coringa para testar uma cura do seu gás do riso. Mas claro, a intenção do Coringa nunca foi de fato de curar o Manny, e sim de curá-lo para depois matá-lo. O Coringa fala que agora que ele matou o Capuz 22, ele vai atrás do número 1. Mas o Manny fala que ele não é o líder, e sim MacLeod, o palhaço do crime. Claro que sabe disso, mas ele tem outros planos para o MacLeod. E agora, com o Manny, ele só quer se divertir. E a HQ mostra esse painel bem aterrorizante do Coringa. E agora chegamos ao final da HQ com a conclusão da história que acontece no futuro. O Batman usa o equipamento de som de alta frequência para atrair morcegos na cidade, e lentamente todos são curados. A verdade é que foi o Coringa que revelou a solução para o Batman, e tudo que ele queria era ver o Batman ir de um lado para o outro mais uma vez. Em narração, o herói diz que o corpo do MacLeod foi encontrado depois morto pelo Coringa, e ele foi o paciente zero. E o herói chega à conclusão que o Coringa sempre pôde ganhar do Batman, mas ele nunca quis. É nisso que ele chega na mansão e dá um abraço em Selina Kyle, já totalmente curada. E aqui é importante uma explicação. Lá no início da história que acontece no futuro, a gente viu que o Coringa estava preso a uma máquina especial dentro do asilo Arkham. E essa máquina é importante para a gente entender um pouco o que eles querem dizer com essa HQ. Porque o Batman prendeu o Coringa nessa máquina para que o Coringa eternamente tenha esse confronto com o Batman. Mas que no final, o Batman sempre vencia nos sonhos do Coringa. E a ironia disso tudo é que depois disso tudo, o Batman finalmente percebe que não era ele que vencia, era o Coringa que deixava vencer. Todos esses anos, o Coringa sempre pôde vencer, mas ele nunca quis vencer. E essa que é um pouco a moral dessa história do futuro, para mostrar um último confronto do Batman com o Coringa, na qual o Coringa sabia exatamente o que ele queria, e ele conseguiu, e ele ainda deu a pista pro Batman solucionar o caso. Só para provar pro Batman que ele sempre pôde ganhar do Batman. Enfim, continuando na linha narrativa principal, o MacLeod é preso, e voltamos para aquele bar de antes, onde o Coringa apanhou. Aqueles 3 caras estão ali. E é então que surge o Coringa. Ele tranca a porta do bar e em seguida as luzes são apagadas. É o Coringa e ele está solto em Gotham. E aqui termina essa HQ. E olha que historiazinha polêmica, hein? Agora, falando dessa história, ela é completamente inútil e decepcionante e bem ruinzinha. O lado positivo da história é que o Zdarsky resolve esse problema editorial dos 3 Coringas que foi criada lá no final dos 952 pelo Geoff Johns. E ele resolve da maneira mais óbvia possível. Não são 3 Coringas de verdade, são 3 personalidades dentro da cabeça do Coringa. Essa era a solução óbvia que ele fez, ele jogou no seguro, só que eu acho que nem isso ele conseguiu fazer direito, porque ter a explicação de como ele controla as personalidades com o mestre do Batman, que é o mesmo cara que ajudou o Batman a criar a personalidade de Zur-En-Arrh. Cara, isso foi uma explicação muito desnecessária. É como se ele realmente quisesse responder uma pergunta que ninguém fez, sabe? Não é interessante. O Coringa tem múltiplas personalidades, por quê? Porque ele é o Coringa, deu, acabou. Ah, mas ele foi treinado pelo Batman, ou ele enganou o treinador do Batman para que eles estejam conectados, o Batman e o Coringa, pelo mesmo treinador.
Nossa, olha só que planozinho mequetrefe, hein? A história é querer transformar todo esse negócio do treinamento em algo mais complexo para se encaixar com o lore que o próprio Zdarsky está criando. Eu simplesmente não consigo ver nada de interessante aqui. E a gente também tem outras duas narrativas na história, que é o protagonismo do Gordon contra os policiais corruptos e a história do Batman no futuro. Essa parte do Gordon é só para dizer que teve 3 edições, né? Porque você poderia tirar isso e deixar só na perspectiva do Coringa, que talvez a história melhorasse um pouco. Realmente fica parecendo que é uma história que fica brigando o tempo todo entre si. Ah, eu quero ser uma história que o Gordon contra os policiais. Ah, eu quero ser uma história que vai falar sobre o significado do Batman e o Coringa do futuro. Ah, eu quero falar de como que surgiu as 3 personalidades do Coringa. Sabe, são 3 coisas que eles querem desenvolver ao mesmo tempo e no final eles não fazem nada direito. A própria história do futuro, que tem uma premissa interessante, porque é uma coisa muito massa velho, né? O Batman contra o Coringa num mundo pós-apocalíptico. Beleza, pode dar uma história boa aí. Mas o problema é como que eles amarram essa história do futuro para justificar a do presente. Quando você está fazendo uma narrativa que tem múltiplas linhas do tempo e você fica intercalando as duas, é porque você quer jogar o clímax das 2 linhas do tempo lá no final. E aí você, leitor, vai ter uma epifania do porquê que as 2 histórias estão sendo contadas de forma intercalada. E aqui esse momento de epifania é para dizer que o Coringa ama o Batman, o Coringa sempre esteve na frente do Batman, e o Batman foi ingênuo em achar que ele vencia do Coringa. E eles ainda amarram tudo isso com o quebra-cabeça do MacLeod, né, que é o cara que o Batman acabou seguindo as pistas, e o Coringa que resolveu tudo isso pro Batman. Só que isso se conecta como se fosse um fio de barbante com a história principal. Talvez se o Batman fosse o protagonista da linha do tempo do presente e ele estivesse refletindo sobre o Coringa, talvez fizesse mais sentido. Mas como a história no presente é guiada pelo Coringa e pelo Gordon, é um comentário que fica totalmente perdido dentro da história. É realmente uma pena porque a gente tem 3 histórias que talvez isoladamente, bem desenvolvidas, talvez dessem uma história ok sobre cada um desses temas. Mas as 3 juntas, em 3 edições, só 60 páginas, meio que não desenvolve nada. E no final, essa HQ do Coringa ano 1 fica mais parecendo que foi para resolver o problema editorial dos 3 Coringas, na qual o Zdarsky conseguiu resolver. Entre o Coringa ter múltiplas personalidades e ter 3 Coringas de fato, óbvio que eu fico com múltiplas personalidades. Só que também você poderia ter resolvido todo esse negócio dos 3 Coringas em 2 páginas. Aliás, eu vou dizer o seguinte, só precisava dessas 2 páginas aqui. Que é o Coringa saindo do poço lá, eles recriando aquela página da piada mortal, e o Coringa olhando pro lado e ele vê as outras personalidades dele brigando entre si. Deu! Era só isso que precisava fazer. Não precisava mais ter história, já tava bom demais. Mas não, vamos colocar uma história do futuro, vamos colocar uma história do Gordon, vamos colocar eu com o Coringa ao mesmo tempo, e tudo isso vai convergir em nada. Aliás, esse final é muito ruim. Eu até mostrei a HQ pro Marcelo, ele leu as 3 edições, e o Marcelo não acreditou que esse era o final. Ele pensou que tinha mais uma edição. E aí eu falei pro Marcelo, não, cara, a HQ termina aí. E ele não acreditou. Ele achou muito, muito, muito ruim. E eu concordo com ele. Final horroroso. Pra uma HQ bem fraca. Mas bem, pelo menos não tem mais 3 Coringas dentro do lore do Batman. Resolvido esse problema. O Zdarsky conseguiu alguma coisa, pelo menos com essa história. Mas claro, depois de criticar toda a história, eu quero dizer que essa daqui é só minha opinião, tá? Comentem aqui, daqui a pouco vocês gostaram da história, e tudo bem gostar da história. E eu fico por aqui, muito obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo da saga completa do Coringa ano 1. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.